Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça eterna a todos. Sempre pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha, para que outras pessoas venham ter um entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E mais uma vez eu venho aqui através desse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube, para refutar essa última mensagem aqui do Bruno Mac. Vocês sabem que a Bíblia, como nós sempre explicamos, né, os pregadores da graça de Deus em Cristo, a Bíblia, de uma maneira geral, ela não é um livro mais profético e é um conjunto de livros históricos, né, onde conta a história dos hebreus, dos judeus, conta a história de Jesus de Nazaré, e o Evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o Evangelho eterno, para ser pregado nos séculos vindouros, ou seja, para sempre. E que, lógico, que nada da Bíblia é para se aplicar em nós ou em qualquer outro filho de Deus, a não ser você viver por fé. E é exatamente isso que nós pregamos para levar o entendimento das pessoas, de que é para viver somente por fé naquilo que Deus fez na cruz e que falou está consumado. Mas como que nós vamos pregar isso se nós acabarmos com o Evangelho? Que nem o Bruno Mac diz que o Evangelho acabou, que a Igreja de Cristo acabou, que o Cristo acabou, que não existe mais nem primeira aliança e nem nova aliança, porque ele acabou. Mas o que ele prega? O que o Bruno prega? O Bruno prega a nova aliança, pessoal. O Bruno prega a graça. Só que ele se afastou da simplicidade que é o Evangelho, e aí começou a inventar a história. Se tornou um anticristo. Se tornou um pregador do qual ele tem a ignorância de mandar tu rasgar a Bíblia, de dizer que Deus não existe, dizer que Cristo acabou, dizer que a graça acabou, a nova aliança acabou, sem mostrar nada. Então, mais uma vez, né, eu me sinto na obrigação de refutar essas mensagens do famoso Bruno Mac, o homem bomba da bomba rasga-lata. Só isso, mais nada. Porque tudo que ele prega não tem sentido. Só tem sentido para os 7.000 e tantos seguidores dele, porque querem novidade. Abençoado, o Bruno, a última pregação dele agora, ele disse: Paulo nunca escreveu para a igreja, se referindo a nós, que nunca Paulo escreveu para os dias atuais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Eu acho que você não tem filho, né? Você parece que ainda está namorando, você não tem filho. Eu acho, né? Então vamos fazer a pergunta nesse sentido.
que você não tem filho. Você pode escrever uma carta pro teu filho sem existir? Aí eu faço que nem tu. Claro que não. Claro que não, Bruninho. As cartas de Paulo, realmente, tu já aprendeu isso conosco, né? Com Elcio Jesus, com Geraldo Moraes e outros que vieram antes de mim, né? Você já aprendeu com eles, abençoado, que tu cuspiu no prato. É claro que as cartas de Paulo não foi escrita para nós não existia, abençoado. O Brasil foi descoberto em 1500. A escatologia, como tu já sabe, a escatologia, a Bíblia, ela se cumpriu no ano 70. Então, quando a Bíblia se cumpriu, quando a escatologia se cumpriu, o Brasil ainda faltava 1430 anos para existir. Os Estados Unidos não existia. A Argentina, a Alemanha, a Inglaterra, a União Soviética, Moçambique, aí a tua terra. Então, como que Paulo poderia escrever uma carta para o Brasil se o Brasil não existia? Então, abençoado, é claro que Paulo não escreveu para nós. Todas as cartas de Paulo. E por que tu tá falando isso, Lira? Porque o Bruno, o mente desiluminada, ele prega isso como se fosse uma grande revelação que ele estivesse fazendo. Ô, abençoado, isso é leitinho, abençoado. Isso é leitinho. As cartas de Paulo não foram escritas para nós. Todas as cartas de Paulo, né, e toda a Bíblia inteira, ela tem um destinatário. Tem um destinatário. Começou por Adão, depois chegou a Noé, depois chegou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés e a Cristo. Simplesmente isso, abençoado. Simplesmente isso. A obra de papai, né? A obra de papai que vocês não conseguiram nem entender, nem o Bruno Mac, que é o cara bomba do evangelho, segundo ele, que eu considero ele o homem bomba da mentira, porque ele prega, ele fala, mas ele não mostra. Então, quando tu fala alguma coisa, mas você não mostra, você é um mentiroso. Como são os pastores que estão aí fora, papa, padre e toda a religião. Ou seja, o Bruno se tornou um religioso. Ele fala as coisas sem mostrar. Então, é lógico que as cartas de Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e João e todas as outras Bíblias, né? Não se refere àquelas pessoas que não existiam. Se refere somente às pessoas que existiam. Mas quando tu vai fazer uma prova inteligente, por exemplo, você vai fazer um vestibular e vamos aqui focar na aula de história, por exemplo, esse livro de história, ele se aplica em tu? Ele foi escrito para tu? Agora eu faço que nem tu. Claro que não! Mas tu vai pegar o quê? Tu vai pegar o livro de história, tu vai estudar nesse livro de história para você obter conhecimento para que tu faça uma boa prova através desse livro de história. E a Bíblia, Lira? A Bíblia, meu amado, você lê a Bíblia para tu ter conhecimento, para você ter entendimento do que foi o Antigo Pacto, do que foi o Antigo Testamento, para quem foi, durou até quando, o que se aplica para nós hoje? Nada, absolutamente nada. Foi
uma aliança feita com Deus somente com o povo de Israel. E se eu não ler a Bíblia, eu vou ter esse conhecimento? Claro que não. Claro que não. Então, para que eu leio a Bíblia? Para ter entendimento. Para poder passar para as pessoas sem mentira. Sem mentira e sem querer roubar. Sem querer pegar o antigo pacto e aplicar nas pessoas sem entendimento. E através desse entendimento do antigo pacto, aplico Malaquias na pessoa e digo que a pessoa tem que dar dinheiro para mim. Entende, abençoado? Então, para isso é que serve. A Bíblia serve para isso, para tu obter conhecimento e repassar o conhecimento para as outras pessoas sem engano, sem mentira, sem macumba, dizendo o que foi para quem foi. Dizendo, por exemplo, para quem foi que veio Jesus de Nazaré, que as pessoas hoje estão vivendo Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré não existe mais, Jesus de Nazaré acabou na cruz, e que tu diz que foi Cristo que acabou. Então, como que eu vou ter esse entendimento e passar para as pessoas que não é mais para viver por Jesus de Nazaré, se eu não ler a Bíblia? Então, toda a Bíblia, ela se aplica em nós no sentido de ter conhecimento inteligente. Não é porque não foi escrita para o Haroldo Ferreira Lira que a Bíblia não serve para mim. A Bíblia serve para mim, sim, abençoado. Para mim ter conhecimento, para mim acumular conhecimento. Como é que eu vou ter conhecimento? Como é que eu vou entender que Jesus de Nazaré era o Filho do Homem e que veio num manifesto só para os judeus? Como que eu vou ter esse conhecimento se eu não ler a Bíblia? Tu manda rasgar a Bíblia, cara. Tu manda rasgar a Bíblia, ô inteligente. Então, abençoado, discordando totalmente, né? E te explicando com entendimento, com a mente de Cristo, que a Bíblia não é para aplicar em mais ninguém, no sentido de tu fazer, de você fazer algo, ou de você esperar algo, ou de você dar algo, ou você pedir algo. Por quê? Porque as cartas de Paulo, a nova aliança, o Novo Testamento, em que Deus fez a sua aliança com a igreja de Cristo, com a Israel celestial, com a casa de Judá e com a casa de Israel, representando dois povos. Os judeus por Judá e o gentio com José, com Efraim, o filho de José, né? Que esse povo, eles se misturaram. Esse povo, eles se misturaram e se cumpriu a promessa de Deus a Abraão, de que a descendência dele seria numerosa, maior do que as estrelas do céu. Entende, abençoado? E essa estrela tem um sentido também. São pessoas boas, são os eleitos de Deus. Então, as cartas de Paulo, e em se tratando de destinatário, foi destinada às pessoas que existiram naquela geração, naquela época. Antes, porém, todavia, contudo, as cartas de Paulo para ser pregada nos séculos, viu, ô Bruno? Você que é inteligente está no plural, séculos sem fim, nos séculos vindouros. Entende? Só você, né, que acabando com Cristo, acabando com a nova aliança, acabando com a Bíblia, mandando rasgar, que tem esse teu entendimento de um analfabeto espiritual, e não entende de nada. E os teus seguidores dizem que tu é o cara, e que na verdade não é. Porque você fala as coisas e não mostra, abençoado.
Você prega as cartas de Paulo e diz que as cartas de Paulo não servem para nós? Se você falar que as cartas de Paulo não se aplicam em nós no sentido, por exemplo, de aguardar a grande tribulação, de aguardar a volta do Filho do Homem, da consumação daquele século, aí sim, aí eu assino embaixo. Mas abençoado, como é que nós vamos pregar sem abrir as cartas de Paulo, quando as cartas de Paulo diz que é para se viver somente por fé? Como é que eu vou pregar? Onde é que eu vou abrir? Inteligente. Então, o Bruno, ele abriu aqui sempre algumas cartas de Paulo, ele abriu só o capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, que está dizendo quem é o destinatário desta carta. Mas, abençoado, as cartas de Paulo são 14 cartas. E todas as cartas de Paulo se referem àquela geração, àquele povo que existia. Não somente os judeus, mas os gentios também. Se nós não existíamos, como é que Paulo vai escrever para o Brasil? Se o Brasil não existia? Me responda aí, 7.400 seguidores do Bruno Mac. Responde para mim aí. Vocês que são inteligentes igual a ele. Como é que eu vou escrever uma carta para o meu neto, se eu não tenho neto? Eu não tenho neto! Então, ó, Romanos 1,7, ele leu isso aqui, ó. A todos os amados de Deus, que estão em Roma, chamado para ser de santos, graças a vós outros. Esse ser de santos, né, está se referindo ao Espírito, está se referindo ao Filho de Deus. E como é que isso daqui não pode ser para nós? Claro, no entendimento. Toda a Bíblia é para nós no entendimento, no conhecimento, para a salvação da mente. E a Bíblia inteira, né, para sempre, ela vai servir para todos os filhos de Deus. Para quê? Para você ter entendimento, abençoado. Para tu ter conhecimento. Que não é por lei, é por graça. Que não é por obra, é por fé. Entende, abençoado? E como é que tu vai saber isso se tu não abrir as cartas de Paulo? E não vai servir para tu? É claro que vai. Já serviu para esse maluquinho aí. Que ele dava o dízimo, que ele subia monte e descia monte. E através das cartas do Paulo ele foi liberto. Liberto de quê? Da mente. Da metanoia, abençoado. As cartas de Paulo e a Bíblia inteira servem para isso. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser de santo, graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te fazer mais uma observação aqui. Esse evangelho, né? Esse evangelho revelado a Paulo, esse evangelho não é de Paulo, abençoado. Tá certo? Esse evangelho é de Deus, abençoado. Esse evangelho é de Deus, que estava oculto, desde antes da fundação do mundo, e que Paulo recebeu essa revelação do próprio Deus, abençoado. Essas cartas de Paulo aqui, ele está revelando um mistério que estava oculto de todas as gerações. E para gerações futuras não vai servir, se estava oculto de todas as gerações. Ô, abençoado, acorda, abençoado. Olha, vou só ler uma coisa para vocês aqui. Atos 9. Olha, Atos 9:10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Isso depois que Paulo, de Deus ter aparecido a Paulo, tá? Que ficou cego.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui o Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. 2. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes a prender todos os que invocam o teu nome. Olha, 15, preste atenção. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este quem? Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Entendeu, abençoado? Então, quem levantou Paulo foi Deus, abençoado. Não foi óleo na cabeça, não. Foi Deus. E aqui está dizendo que é para quem? Para levar o meu nome aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Paulo foi levantado para levar esse evangelho que é eterno e que ele acabou para todo o povo de Deus, abençoado. Que esse evangelho aqui é espiritual. Ah, mas não é para mim. Abençoado, tu já existia. É para você, sim. Eu não estou falando com Lira, eu não estou falando com Bruno Mac. Eu estou falando com o Espírito, com o Filho de Deus. Esse evangelho é para você, abençoado. Esse evangelho é para todos os eleitos de Deus, para todos os espíritos abençoados. A igreja de Cristo, a Israel celestial. Eu não estou falando com um homem físico. Eu estou falando com os espíritos. Então, o inteligente aí diz que essa carta de Paulo aos Romanos não foi escrita para o Brasil, para a Argentina, para a União Soviética. O inteligente não existia. O Brasil não existia. O Brasil não existia, inteligente. Não pode ter sido para nós. Só por isso. E aí, ele diz que esse entendimento, para tu ver como o cara é burro. Ele diz que esse entendimento chegou a nós por causa de uma fofoca que Roma fez. Ou seja, ele acha que essas cartas de Paulo não eram para ter chegado a nós. Então, abençoado, quer dizer então que tu tá certo quando tu manda rasgar a Bíblia, né? Porque as cartas de Paulo não eram para ter chegado a nós. Ô, abençoado, essas cartas de Paulo é para sempre. Essas cartas de Paulo é para os séculos vindouro, para sempre. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. E todas as gerações que virão no futuro, né? Se não aparecer mais gente igual a tu mandando rasgar as Bíblias, vão ter conhecimento, que é para viver somente pela fé e não pela macumba do pastor, e não para a macumba dos religiosos. É isso que serve as cartas de Paulo, abençoado. É isso, para o teu entendimento, para o teu conhecimento, para a salvação. Paulo, ele pregava, não era para salvação, para a vida eterna. A vida eterna nós já temos desde antes da fundação do mundo, abençoado. Ele disse lá em João: quem crê em mim tem a vida eterna. É passado, é presente ou é futuro? Talvez um dia. Não, é presente. Então, no antigo pacto, a vida eterna, o Filho de Deus já tinha. Claro, é espírito. Nós somos espírito, abençoado. A obra de papai foi feita em 7 dias. O que houve foi manifestação de Deus aos homens, que acabou no ano 70.
E nós temos que ler para entender, para passar para os outros. Que é o que tu faz, maluquinho. Olha. E aí, o inteligente leu outra aqui, 1 de Coríntios. A mesma coisa. Olha. 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Olha, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, é chamado para ser santos, como todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Rapaz, você vê, né? Olha, quando Paulo escreve aos Coríntios, por que Paulo está escrevendo a carta de Coríntios? A igreja de Coríntios. Porque Paulo, quando se referia à igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, Paulo não está se referindo à parede. E Paulo também, ele está se referindo a espírito revestido de carne, que estava em Coríntios. E nós, Lira, onde é que nós entramos? Nós somos os eleitos de Deus que nos encontramos aqui no Brasil. Por que, Lira? Porque nós existimos. Agora, nesse século, nós existimos. E naquele século, só existia eles inteligentes. O resto do mundo não existia. Só existia eles lá, os judeus, os hebreus, os romanos. Como é que Paulo pode escrever para o Brasil, inteligente, se não existe Brasil? E essa carta de Paulo serve para nós hoje? É claro! É claro que serve. Não somente hoje, mas para sempre, eternamente. Por quê? Porque te leva ao conhecimento, te leva ao entendimento, te salva da religião, te salva do cão guloso, te salva do mentiroso, que é para tu viver só por fé. Como é que eu vou dizer que isso não serve para mim? Se eu vivia subindo um monte, descendo um monte, dando dinheiro. Ô, abençoado! Cai nesse cavalo, abençoado. As cartas de Paulo não é para ser aplicada em nós. Mas não quer dizer que as cartas de Paulo não servem para nós. Que a Bíblia inteira não serve para nós, inteligente. Se a Bíblia não serve, se as cartas de Paulo não servem, para que tu está pregando? Para que você está pregando, abençoado? Então, quando Paulo se refere aqui, ele está falando aos santos. Santo, quem é que é santo? Homem não é santo, inteligente. O homem nunca que ele vai ser santo. Nunca. Nunca que o homem vai ser santo, ele vai para o inferno, para a sepultura. E Paulo, todas as cartas de Paulo, como Paulo está no ministério do Espírito, como Paulo está revelando o mistério que estava oculto de toda a geração, Paulo está se referindo aos Espíritos. Eu prego me referindo aos Espíritos. Entende, abençoado? Mas eu não vou dizer que tu não é um Espírito revestido de carne. Eu não vou dizer que tu não é templo e morada de Deus. Eu não vou dizer que tu não é habitação de Deus. Que eu não sou maluco. Eu não sou maluco, eu não sou mentiroso. Então, não precisa, né? Não precisa desse lero inteiro para nós entendermos e sabermos de que nada da Bíblia aplica em nós. E é exatamente isso que nós tentamos passar para os filhos de Deus que estão no engano. Para os filhos de Deus que estão adorando a criatura no lugar do Criador. Para os filhos de Deus que estão tendo igreja de parede.
para os filhos de Deus que estão pegando o seu salário e está dividindo com um macumbeiro chamado pastor, um preguiçoso, um desgraçado que usa o antigo pacto para aplicar em você. Malaquias. Só que ele não lê Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Quem é o crente aí que é de Israel? Por favor, dá aí um like. Ô, abençoado. E a gente aqui se esforçando para pregar para as pessoas, para tirar as pessoas do engano. Aí vem um infeliz desse aí acabando com tudo. Dizendo que as cartas de Paulo não servem para nós. Pode não servir para você agora, né, covarde? Que você tá cuspindo no prato. Mas foi através das cartas de Paulo que tu se libertou. E tu passou a viver por fé. Porque você vivia pela macumba do teu pastor. Aí na tua terra. Então, ele faz a mesma coisa em Gálatas. Gálatas 1-3, ó. Paulo, o apóstolo, não da parte... Isso aqui tudo, né? É para o cara dizer que as cartas de Paulo não foi escrita para nós. Mas, abençoado, tu tá atrasado demais. Porque nós já sabemos disso há muito tempo. As pessoas que um dia tiveram na graça, esse teu seguidor aí, que diz que tá todo mundo na pátria, né? Vocês estão na pátria, né? Mas vocês já morreram para você estar na pátria? Paulo disse antes de morrer que a nossa pátria está no céu. Ô, abençoado, e Paulo está na pátria? É claro que está. Se ele já morreu, não somente ele, mas todos os discípulos, todos eles, toda aquela geração que morreu até esta geração e que é um eleito de Deus, que é filho de Deus, estão todos lá na pátria, da onde nós viemos. Nós viemos, nós não estamos, nós vamos voltar. Que é o que diz lá, que ele também acabou. Eclesiastes 12. E o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus. Aí ele diz que é tudo mentira. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, ó, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse ressuscitou dentre os mortos, né? Que o Bruno nunca entendeu isso daqui e acabou com Cristo. Isso é Deus, abençoado. Homem não ressuscita. O Jesus de Nazaré, ele ainda apareceu em carne, porque Deus, ele pode todas as coisas. Mas carne e sangue não entra no céu. Aquele corpo físico, quando ele subiu aos céus, claro que aquilo ali acabou, desapareceu. Deus é espírito. Quem se une ao Senhor é só um espírito com ele. Se nós somos um só espírito com Deus, agora tu imagina Cristo. Cristo é Deus, abençoado. Tu nunca leu João 1, do 1 até o 14, não. Lê lá, vê se tu aprende. Então, ó. E todos os irmãos, meus companheiros, ó, a igreja da Galácia. E por que essa carta é para a igreja da Galácia, Lira? E não é para nós? Primeiro, porque nós não existia. E segundo, porque a Galácia existia. Só por isso. E se Paulo tivesse vivo hoje, ele ia escrever para nós? Claro que não, já passou a manifestação. Seria a mesma coisa. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí, né, ele diz aqui no 4, ó, porque ele só lê o 1, o 2 e o 3 para dizer o que nós já sabemos, a não ser o seguidor deles, né, que não sabe, de que as cartas de Paulo, claro que não foi escrita para nós, porque todas as cartas de Paulo tem um destinatário.
E não tem ninguém aqui dizendo Brasil, Estados Unidos. Claro, não existia. Isso nós já sabemos, rapaz. 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, falando somente com eles, que nós também não conhecemos pecado. Quando nós nascemos, o pecado do mundo já tinha sido tirado. E é isso que é para ser pregado. E como é que tu sabe, Lira? Lendo as cartas de Paulo. Porque ele diz, nossos pecados, inteligente, é os pecados de Paulo e o dos Gálatas. E se eu não leio isso aqui? Eu acho que sou um pecador, que eu sou um desgraçado, um condenado e que o pastor está certo. E como é que não serve para mim as cartas de Paulo? Como é que não serve para nós se dá esse entendimento, essa clareza de mente? Ô, abençoado, acorda! Para nos desargar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Nosso Deus e Pai. Agora presta atenção, o que ele não lê, ó. Gálatas 1:5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Entendeu, abençoado? Então, e aí ele foi para Efésios 1:1, a mesma coisa. Porque aqui é a mesma coisa, é só para dizer. Só que eu vou ler algum versículo aqui para te mostrar a loucura do cara. Ó, Gálatas 1, Efésios 1:1, a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem eram os santos que viviam em Éfeso? Os espíritos revestidos de carne, que naquela geração iam passar por tudo aquilo que eles aguardavam. E nós somos santos? Claro! Claro! Paulo está falando com os espíritos. E o Lira é santo? Claro que não. Santo é o Filho de Deus, abençoado, porque ele já santificou, ele já purificou, ele já fez todas as coisas. E é para tu viver por fé nisso. Então ele lê e diz assim: graças a vós outros e Pai da parte de Deus, nosso Pai, ó, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que hora Paulo diz nosso Senhor Jesus Cristo, outra hora Paulo fala Pai, outra hora Paulo fala Deus. Por quê? Só quem não conseguiu entender isso foi o Bruno. Porque é um só, abençoado. É um só. É um só. E não acaba que é Deus. Como é que vai acabar Deus? Então, ele lê Efésios somente 1:1, dizendo que essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso. Mas é claro, se era eles que existiam, nós não existia. Só que ele diz que as cartas de Paulo não servem para nós. E claro que as cartas de Paulo não é aplicada. Não é para ser aplicada na nossa vida. Nem a Bíblia inteira com relação de você fazer, de você dar, de você querer fazer algo. Não. As cartas de Paulo é o ministério do Espírito, do qual te revela que é para você viver somente por fé. E explica o que foi que Deus já fez. E que não é para fazer. Ele já fez. É só para crer. É para isso as cartas de Paulo. Para te dar entendimento. São livros históricos que você, ao ler, você acumula entendimento. E no caso aqui, você se liberta e é salvo do engano. Quem seria nós sem as cartas de Paulo, abençoado? Então, e Lira, para que é as cartas de Paulo? Olha, vou ler para tu aqui.
Eu vou ler para tu aqui. Olha, Efésios 1, Efésios 1, Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Que salvação? Da lei. A salvação da mentira, do engano. Tendo nele também crido no evangelho, foste selado com o Santo Espírito da promessa, falando com ele lá, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, aqui em Efésios 2, né, Paulo diz assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros. Séculos vindouros é só um século ou é sem fim? É sem fim. Olha, Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E o que quer dizer isso, Lira? O que quer dizer é que as cartas de Paulo é para ser lida nos séculos vindouros, eternamente, para sempre, para mostrar a graça de Deus. Entendeu, abençoado? E isso está dizendo aqui, tá. E como é que eu vou acabar com a graça? Como é que eu vou dizer que as cartas de Paulo não servem para mim? Não servem para nós? Não servem mais para ninguém? Como? Se as cartas de Paulo nos libertam, se a carta de Paulo nos dá entendimento, se as cartas de Paulo acumulam entendimento em nós, na nossa metanoia, e nos livra de tudo, e nos ensina a viver por fé, como que eu vou ter esse conhecimento se eu não abrir as cartas de Paulo? Ó, abençoado. Não dá, né, abençoado? Efésios 2:7, para mostrar nos séculos, tudo no plural, vindouros no plural, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, para com ele lá, em Cristo Jesus. Só existia eles. E no século vindouro, tu já nasceu com tudo, abençoado. E é para tu ler, para tu ter entendimento. Que tu nasceu depois, tu tá no governo, tu não existe. O governo aplica uma lei hoje. Aí quando tu nascer, o governo vai assinar essa lei de novo só para tu? Claro que não. Você já nasceu com a lei, abençoado. Você já nasceu com a lei. É a mesma coisa. Então, abençoado, eu vou 44 minutos, né? As outras cartas que ele abriu é sempre a mesma coisa para mostrar o óbvio. Que as cartas de Paulo não foi escrito para nós. O Bruno tá igual o pastor do sistema religioso, que ele fala o óbvio. Ele tá num tumulto que ele chama de culto, e aí ele diz assim: eis que Deus está me revelando que tem uma irmã aqui
que a conta de luz dela está atrasada. Ô, abençoado, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, está revelando que a luz está atrasada, que tem alguém desempregado. Ô, abençoado, você tem que arrumar outra coisa, abençoado, para pregar. Tu tem que pregar a graça de Deus, tu tem que libertar as pessoas do sistema religioso e não levar as pessoas para tua mentira. Então, vou parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas tenham entendimento e não vá na onda da mentira dos homens. E graça eterna. Até o próximo vídeo.